Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia 5 de março e a gente segue firme, né, amados? Perseverando. Os sermões escatológicos de Jesus, ele trata de diversos sinais, né, gente? Sinais dos tempos, e ali ele trata sobre a questão da perseverança. Ele deixa claro que aquele que é salvo é o mesmo que persevera. E como é que nós podemos perseverar, queridos? Somente pela palavra de Deus, buscando diariamente, mesmo minhas dificuldades, minhas lutas. Vejam, a gente está aqui todo dia, né? Realmente só os dias mesmo que um dia ou outro que não tem condições físicas ou de saúde, mas estamos firmes aqui, perseverando. Muitas vezes nós não temos tanta disposição, estamos cansados, estamos aflitos, agoniados com alguma situação, mas nós estamos aqui buscando a palavra do Senhor. É importante, queridos, que assim seja. A gente precisa aprender a ter essa resiliência, a ter esse compromisso com a palavra, e isso se aprende com a prática. Isso é só um incentivo, né, amados, para vocês que estão diariamente buscando aqui com a gente, né, a palavra de Deus, que a gente possa continuar nesse caminho, que é um caminho seguro para a nossa eternidade. Nós estamos nessa semana tratando da questão do novo nascimento. E como é bom, né, queridos, a gente poder ter a mensagem domingo e a gente continuar durante a semana aprofundando esse tema, aplicando a nossa vida. Quantos ouvem a mensagem, ouviram domingo, não voltar a esse tema, hoje já é quinta-feira, nem lembra do que foi pregado. E é uma mensagem tão importante, mas se perdeu, né, no meio de tantas ocupações e preocupações. Isso não é bom. Amados, 1 João 5,1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando do novo nascimento. Aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Veja que quando Deus nos regenera, Deus nos dá uma nova vida, como está em 2 Coríntios 5,17, nós somos uma nova criatura. Quem está em Cristo, ou seja, quem tem um relacionamento próximo, real, transformador com Jesus Cristo, esse é uma nova criatura. Eu queria falar um pouco sobre uma característica essencial de quem está em Cristo, de quem tem um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Existe a questão da obediência ao Senhor. A questão da obediência, amados, ela é central no relacionamento. Sem obediência a Cristo por amor, não existe relacionamento real com Jesus. Obediência não é algo opcional, não é algo eventual, não é algo que dependa das circunstâncias, dependa de com quem você está falando, não. A obediência, ela é central. E esse é um grande desafio. Veja, então 1 João 5,1, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Então aqui nós temos uma segunda evidência. Nós temos a questão do amor, amar os filhos de Deus. Agora veja, versículo 2. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Então, queridos, veja que essas coisas, elas estão relacionadas na Bíblia. Eu não posso separar aquilo que a Bíblia diz que está junto. Então, eu falo de fé, aquele que crê que Jesus é o Cristo. Eu falo de novo nascimento. Eu falo de amor. E eu falo de obediência. Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que foi regenerado, aquele que tem a vida eterna pela frente, é aquele que crê. Aquele que crê é aquele que ama. Aquele que crê e ama é o que obedece. Quem obedece ama. Quem ama crê. Quem crê obedece. Percebe? Crer, amar e obedecer. Essas três coisas, amados, elas estão juntas. Eu não posso dizer que eu obedeço a Deus se eu não amo aquele que Deus ama. Está aqui no versículo 1 João 5, né? Todo aquele que ama o Pai, ama os filhos dele.
a parte anterior do versículo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Versículo 2, sabemos que amamos o Filho de Deus, se amamos a Deus, obedecemos seus mandamentos. Então, queridos, a gente precisa saber que não tem como a gente separar essas coisas, né? Nós temos aqui, em 2 versículos, o terceiro vai reafirmar esse ponto, essas coisas que fazem parte da vida de quem é nascido de novo. Ele ama os filhos de Deus porque Deus ama. Né? Veja, você que tem filho. Se você não tiver, é fácil imaginar. Alguém não ama o seu filho, não gosta do seu filho, rejeita o seu filho. Você vai amar essa pessoa? Não vai. Não vai. Não tem como. Mesma coisa, né? Com Deus. Então, se nós não amamos aqueles que são filhos de Deus, não amamos aqueles que Deus ama, apesar deles serem do jeito que são. O amor é isso, né, gente? O amor não é um sentimento, o amor não é uma paixão. O amor, muitas vezes, não é muito agradável, mas você ama, você vai lá e você estende a mão, você ajuda, você mete a mão no bolso, você se preocupa, você ora, você quer o bem da pessoa, né? Você vai na direção da pessoa. Porque Cristo fez isso por aquela pessoa. Então, se nós não amamos os filhos de Deus, nós não amamos a Deus. Agora veja, versículo 3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Por que os mandamentos não são difíceis, queridos? Porque quando nós amamos, é fácil obedecer. Né? A grande dificuldade que nós temos em obedecer é porque nos falta amor. Então, veja, quanto mais difícil for para cada um de nós obedecer o Senhor em alguma área da nossa vida, precisamos orar e pedir, Senhor, coloca amor pelo Senhor no meu coração. A gente não pode querer se esforçar por nós mesmos para obedecermos. Claro, existe o esforço, óbvio, né? Mas digo assim, não é a minha capacidade de disciplina que vai me levar a obedecer a Deus. O que vai me levar a obedecer a Deus é quando eu amo o Senhor. Esse amor flui, esse amor me motiva, esse amor me direciona, me sustenta. E como é que eu tenho esse amor no meu coração? Como é que eu experimento isso? Oração, gente, ora. Senhor, coloca amor no meu coração pelo Senhor. Coloca amor no meu coração pela igreja. Coloca amor no meu coração pelo meu cônjuge. Coloca amor no meu coração pelos meus filhos. Coloca amor no meu coração por esse irmão. Tá tão difícil amar esse irmão, essa irmã. Então, é isso, gente. Esse é o processo. Então, veja, João 14,15, Jesus diz, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 15,14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Lucas 6,46, por que me chamam de Senhor, se não faz o que eu mando? 1 João 2,3, sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Então, amados, veja que a questão da obediência, de novo, por mais que a gente fale, né, e essa não é uma mensagem nova, né, na igreja a gente tem batido nessa tecla, parece que algumas pessoas ouvem e não traz aquilo para o coração, fica à beira do caminho. Não permita, né, que aconteça isso contigo. A questão da obediência, gente, é uma evidência de que eu fui regenerado. Quem é que pode obedecer a Deus por amor? Quem é que pode amar pessoas difíceis? Porque Deus ama aquela pessoa. Só aquele que é nascido de novo. Quem não tem uma nova vida, quem não foi regenerado, é impossível, gente, fazer isso. É impossível. Eu vou amar um Deus a quem eu não vejo porque eu amo esse Deus. Só quem tem essa nova vida. Eu vou amar alguém que me dificulta, que me apurrinha, porque Deus ama aquela pessoa. Só quem é nascido de novo. Então, amar de novo, o crer, né, a fé salvífica, ela tem evidências. Né? A fé salvífica, ela gera obras. Existe a fé falsa, já tratamos várias vezes na igreja isso, já mostramos várias passagens que o próprio Jesus mostra que pessoas acham que creem, mas não creem. Veja agora só, gente, olha que passagem, né? Aqui está em Marcos 3,33. Jesus respondeu, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. Aqui, então, é uma passagem que a própria Maria, né, Jesus estava no meio da multidão e tinha muita gente indo atrás de Jesus por curas e muita, né, indo atrás de Jesus para ver os sinais, e também tinha os fariseus que estavam testando Jesus, e eles ficaram preocupados com Jesus mesmo. É uma passagem ali que os familiares de Jesus ficaram preocupados com ele. E foram lá e chamaram, olha, você está correndo risco, está correndo perigo. Né? E ele fala isso a gente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Aquele que faz a vontade de Deus. Então, veja, Jesus coloca aqui a obediência à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, acima dos nossos laços familiares mais importantes. A nossa família, não existe outro laço mais profundo do que esse. Mas, mesmo assim, esses laços estão abaixo daqueles que fazem a vontade de Deus. Então, para Jesus, queridos, o que importa é que nós cumpramos a vontade do Senhor, que nós obedeçamos ao Senhor. E, de novo, né, como o texto fala em 1 João 5, amar a Deus, obedecer seus mandamentos não são difíceis. Então, guarde isso, né? Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos não são difíceis. Então, a dificuldade que nós temos em obedecer é o quanto nos falta de amor ao Senhor. Então, coloque a obediência ao Senhor como algo central na sua vida. Sabe aquela coisa que você não abre mão mesmo? Eu não abro mão disso. Isso aqui é inegociável, né? Vamos supor, eu sou pai, criei meus filhos, e eu não existe a possibilidade de eu criar meus filhos fora do caminho do Senhor. Algo que é meu, que eu não vou abrir mão, eu vou morrer e não vou abrir mão disso. Coloque isso na sua vida. Obediência ao Senhor. Muitas vezes a gente coloca coisa na nossa vida que a gente não abre mão. Não abro mão de A, B, C, sei lá, qualquer sonho, projeto. Não é isso, gente. O que você não pode abrir mão é de ter uma vida de obediência por amor ao Senhor. Porque essa é a evidência definitiva de que nós nascemos de novo, que nós iremos passar a eternidade toda com Jesus, como está em 1 Tessalonicenses 4,17. Estaremos para sempre com Ele. Amém? Vamos orar, queridos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado conosco. E te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa gerar no nosso coração essa convicção santa e bendita, essa disposição, Pai, de ajustarmos o nosso coração. Não obedecermos o Senhor por medo, por obrigação, mas obedecermos ao Senhor porque nós amamos o Senhor. Calibra, Deus, ajusta os nossos afetos, nossos sentimentos, Deus, que nós possamos gostar verdadeiramente de amar, de obedecer o Senhor. É isso que nós te pedimos. Faz esse milagre no nosso coração. É isso que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, amanhã, queridos, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom, queridos? Dia abençoado.